Saudações concurseiras, aluno do Alfacom. Bem-vindo a mais um bloco de Administração Financeira e Orçamentária. O tema do qual estamos falando é leis orçamentárias. E mais especificamente, estamos falando sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a famosa LDO. Já vimos, né, que a LDO ela vai funcionar como intermediária entre o PPA e a Lei Orçamentária Anual, e uma das suas funções é justamente orientar a elaboração do orçamento. Que o orçamento, nós vamos ver que primeiro aprova-se a LDO e depois aprova-se, e depois elabora-se, né, a proposta e aprova-se a Lei Orçamentária Anual. Bom, quais são os prazos para, tanto para envio da proposta como para a aprovação da LDO? Tem prazos estabelecidos também? Tem. O prazo para apresentação da proposta pelo Poder Executivo, o Poder Executivo tem até o dia 15 de abril de cada ano. Lembrando que a LDO ela é anual, diferente do PPA, que vai valer por 4 anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vale só para um período, só para orientar a elaboração do orçamento do ano seguinte. E aí a proposta dela, então, tem que ser aprovada, tem que ser apresentada até o dia 15 de abril. Então, até o dia 15 de abril, o presidente da República manda a proposta para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem um prazo para discutir e para aprovar essa proposta? Tem. O prazo para a aprovação é até o encerramento, vou colocar aqui, até o recesso do meio do ano. Até o recesso do meio do ano. Que a Constituição diz que ele normalmente vai ocorrer no dia 17 de julho. Então, por quê? Porque a sessão legislativa, né, ela vai de 1º de fevereiro até 22 de dezembro e ela é interrompida no recesso do meio do ano. Recesso do meio do ano vai de 17 de julho até 1º de agosto. A Constituição diz o seguinte, a Constituição ela é bem radical em relação à LDO. Ela diz que, enquanto não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Congresso Nacional fica de castigo. Não pode sair para o recesso enquanto não for aprovada a LDO. Por isso que eu coloquei que o prazo é até o recesso. E se chegar no dia 18 de julho e ainda não foi aprovada a LDO, eles vão ficar discutindo até aprovarem para só depois ser decretado o recesso, tá? Ah, professor, mas eu ouvi na televisão esses dias que o Congresso saiu de recesso branco sem ter aprovado a LDO. É verdade, mas esqueça isso. Você sabe que, infelizmente, né, os nossos parlamentares são especialistas, né, em arrumar um jeitinho aí, muitas vezes, para não cumprir determinadas obrigações constitucionais. Mas para sua prova, por favor, guarde isso. Não se deixe enganar, tá certo? Não vá se confundir pela falta aí de seriedade dos nossos parlamentares. Segundo a Constituição Federal, é isso que interessa para a sua prova, não haverá o recesso do meio do ano, não será interrompida a sessão legislativa enquanto não for aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E por que a Constituição ela é tão, digamos, rígida, né, em relação a isso? Porque se atrasar a votação da LDO, se atrasar a aprovação dela, vai atrasar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, porque ela não estabelece as diretrizes para o orçamento. Imagine se o Congresso fica enrolando e aprova a LDO só em outubro, por exemplo. Aí só a partir de outubro que o Poder Executivo vai elaborar propostas de orçamento para encaminhar para o Congresso para ser aprovado até o fim do ano. Não daria tempo. Então é por isso que a Constituição diz, olha, não aprovou até o recesso, vai ficar de castigo até que seja aprovado. Isso aqui que eu vou dizer para você agora não está na Constituição. Isso aqui está na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Essa Lei Complementar 101 de 2000, mais conhecida pelo seu apelido, né? Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece várias regras relativas às leis orçamentárias. Não só leis orçamentárias, mas também. E aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, além do que a Constituição já diz sobre a LDO, ela diz o seguinte, que a LDO deverá dispor também sobre
Além de, né, dispor sobre alteração na legislação tributária, além de falar da política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, além de orientar a elaboração da LOA, além de estabelecer as metas e prioridades, a LDO também vai dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas, né, as formas, os mecanismos para garantir esse equilíbrio, para garantir que as despesas não sejam maiores que as receitas. Então, por exemplo, né, acompanhamento das receitas ao longo do ano, para verificar se está sendo arrecadado tudo aquilo que estava sendo esperado mesmo, tá certo? Verificar a evolução das despesas, se elas não vão estourar aquilo que foi estabelecido no orçamento. A LDO deve estabelecer mecanismos para esse acompanhamento. O que mais? A LDO também deve estabelecer critérios e formas de limitação de empenho a ser efetivada em algumas hipóteses previstas na própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso aqui é que normalmente a gente chama de contingenciamento de gastos. Esse empenho, quando nós formos falar de despesa pública, nós vamos ver o que é, mas é a primeira fase de gasto da despesa, tá? Antes da despesa ser paga, a primeira fase é a fase de empenho. Então, está dizendo o seguinte, em algumas hipóteses que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê, pode haver uma limitação do empenho, um corte de despesas, o impedimento que aquele valor seja gasto. É o que normalmente é chamado aí de contingenciamento de orçamento, né? Então, um órgão público, por exemplo, tem 10 milhões para gastar com determinada despesa, mas aí o Ministério do Planejamento diz, olha, segura as pontas aí. Você tem 10 milhões para gastar, mas você não pode gastar, ou então pode gastar só 5, por exemplo, tá? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal vai estabelecer critérios e formas de limitação de empenho. O que mais? A LDO também deve estabelecer normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados pelo orçamento. Então, a LDO também tem que trazer isso, né? Mecanismos aí para controle de custos, importante saber o quanto está sendo gasto, quais órgãos estão gastando e também a avaliação de resultados dos programas. Quando a gente fala de avaliação do orçamento, quando eu for falar sobre ciclo orçamentário, eu vou falar um pouquinho sobre isso, nós temos que entender que não é só avaliar o orçamento, não é só verificar se não está sendo gasto além do que foi permitido. Não, vai muito além disso. Também significa, entre outras coisas, verificar a eficácia do gasto, a sua efetividade. Se de fato aquele gasto produziu o resultado que era esperado. Então a LDO também deve estabelecer normas relativas a isso. O que mais que deve ter na LDO? Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Por que demais condições e exigências? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal ela já traz algumas condições e exigências, tá? Então, o que ela está dizendo é que a LDO, a cada ano, pode estabelecer ainda outras condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Outra coisa que deve estar na LDO, a famosa reserva de contingência. Então, a LDO deve estabelecer o percentual da receita corrente líquida que será destinado à reserva de contingência e também as condições de utilização dessa reserva de contingência. O que é essa reserva de contingência, meu caro? O nome já está dizendo, né? É um valor, uma reserva que é destinada a contingências. O que são contingências? Eventos inesperados e que vão ocasionar custos. E aí, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal está dizendo, então, na verdade? Preste atenção aqui comigo. Ela está dizendo que, lá na Lei Orçamentária Anual, que é a próxima lei que nós vamos ver, que é o orçamento, você tem de um lado as receitas e de outro as despesas, tá certo? Bom, normalmente o valor das receitas é igual ao das despesas, princípio do equilíbrio. Só que, veja, se você deixa exatamente igual a receita e despesa, você não tem margem, não é, para operar aí com eventuais imprevistos. Então, o que a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga que tenha na Lei Orçamentária Anual? Na parte das despesas, deve ter lá um percentual da receita corrente líquida que é destinada à reserva de contingência. Então, vamos imaginar que tenha lá 20 milhões de reais destinado à reserva de contingências. Então, se houver alguma contingência, algum evento imprevisto, você já tem um valor reservado para isso. A ideia é essa, tá? Esse valor não está na LDO, ele está na Lei Orçamentária Anual. Mas a LDO estabelece qual percentual da receita corrente líquida que vai corresponder a esse valor.
Receita corrente líquida é a receita do ente público, deduzidos alguns valores, que eu não vou entrar aqui no mérito. Mas, por exemplo, as transferências que ele tem que fazer para outros órgãos e outros ajustes. Então, é um percentual da receita corrente líquida. Por exemplo, a LDO diz que 1% da receita corrente líquida tem que ser destinada à reserva de contingências. Então, calcula-se a receita corrente líquida e aí calcula-se o valor dessa reserva. E a LDO também vai trazer as condições, as hipóteses de utilização dessa reserva de contingência. Então, a LDO vai dizer o que é uma contingência e em quais hipóteses esse valor pode ser usado, tá? Volto a dizer, tome cuidado. Essa reserva de contingência está no orçamento, está na LOA, não está na LDO. Só que a LDO estabelece o quê? Qual o percentual da receita corrente líquida que será destinada à reserva de contingência e quais as condições de utilização dessa reserva de contingência. A LDO também deve trazer o prazo para encaminhamento das propostas orçamentárias pelos demais poderes. Como assim, professor? Vamos entender. Você já sabe que o orçamento ele tem que ser um só, não é isso? O princípio da unidade. Então, no mesmo orçamento vão estar os recursos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, tudo numa lei só. Quem que encaminha essa lei para o Congresso? O Poder Executivo. Então, você tem o Executivo, ele encaminha a proposta do orçamento, né, a proposta da LOA, para o Legislativo. Aí o Legislativo aprova e devolve para o Executivo sancionar. Muito bem. Só que veja, essa proposta do orçamento, ela tem que ter recursos, as despesas, receitas e despesas, que serão destinadas ao Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública e por aí vai. Só que cada um desses tem a sua autonomia orçamentária. Quer dizer o seguinte, que eles podem propor onde eles querem gastar os recursos. Como é que funciona na prática? A Lei de Responsabilidade Fiscal diz, por exemplo, que 6% da receita corrente líquida vai ser destinada ao Poder Judiciário. Então o governo espera arrecadar tanto, faz os cálculos da receita corrente líquida e chega à conclusão que a receita corrente líquida vai ser de 10 trilhões de reais. Então ele calcula 6% disso é o valor que vai para o Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário propõe como ele quer gastar esse valor, tá? Então veja que antes do Executivo encaminhar essa proposta para o Legislativo, onde vai estar consolidada todo o orçamento de todos os poderes, cada um dos poderes, o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas, o Ministério Público e outros órgãos que têm autonomia orçamentária, eles vão encaminhar as suas propostas, como eles pretendem gastar os recursos deles. E aí o Poder Executivo junta tudo numa planilha só. Por que o Poder Executivo que faz isso? Primeiro, porque é ele que tem que encaminhar a proposta. E segundo, que a grande maioria dos gastos é feito pelo Poder Executivo. Então, já que ele vai ter o trabalho de fazer o orçamento dele, que já é bem grande, ele aproveita e coloca junto os orçamentos desses outros órgãos, tá? Então, eles encaminham essas propostas deles, o Poder Executivo consolida tudo na proposta do orçamento e manda para o Legislativo. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz? Está dizendo o seguinte, ó, a LDO tem que estabelecer um prazo para esses poderes encaminharem a sua proposta para o Poder Executivo para ele mandar para o Legislativo. Porque nós vamos ver, ainda não vimos, mas já vou adiantar aqui, vai? Nós vamos ver que o Poder Executivo tem que mandar a proposta de orçamento até o dia 31 de agosto para o Legislativo. Então, antes disso, eles têm que ter encaminhado a proposta deles para o Executivo consolidar, senão não dá tempo. Então, quem que vai dizer esse prazo que eles terão para encaminhar suas propostas? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? E aí, inclusive, né, a própria Constituição estabelece que, no caso deles não encaminharem as suas propostas, o Poder Executivo vai considerar os valores do ano anterior corrigidos de acordo com o que foi estabelecido na LDO. Então, tem um prazo para eles mandarem, esse prazo está na LDO. Então, veja quanta coisa que a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem que ter. E eu não falei tudo ainda, né? Falei aqui aquilo que eu considero mais importante para a sua prova, tá? Mas ainda existem outros detalhes que estão na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas eu creio que isso seja o suficiente para você ir bem na prova. E aí, para terminar esse assunto de LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal ainda,
ela estabelece que a LDO também deverá conter o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. São 2 anexos da LDO, guarde isso. A LDO tem 2 anexos obrigatórios. Anexos de metas fiscais e anexos de riscos fiscais. O que vai estar no anexo de metas fiscais? Metas que o governo deve alcançar, né, valores que ele deve alcançar quanto a receitas, então o mínimo de receita, né, que o governo deve arrecadar, despesas, o máximo de despesas que ele deve ter com cada, né, tipo de gasto, ou pode ser com total também, resultados nominal e primário, então o famoso superávit nominal, superávit primário, está previsto no anexo de metas fiscais. E o montante da dívida pública. Então, o anexo de metas fiscais deve trazer metas para receitas, para despesas, para resultados nominal e primário e montante da dívida pública. Isso aqui é feito para o ano a que se refere a lei, o ano a que se refere a LDO, que é o ano seguinte, né? Mais 2 exercícios, ou seja, é feito para 3 anos isso, olhando 3 anos lá na frente. O ano a que se refere a LDO, mais 2 anos seguintes. Então tem que ter feito isso para 3 anos seguintes. A ideia é que o governo esteja enxergando lá na frente essas metas, né? O que ele pretende fazer nos próximos 3 anos em relação a isso. Então, por exemplo, o governo está prevendo um déficit primário e nesse ano, mas pretende reverter isso nos próximos 2 anos. Pelo amor de Deus, mano. Isso vai constar no anexo de metas fiscais. E no anexo de metas fiscais também é feita a avaliação daquilo que foi feito no ano anterior. Então, além dele olhar para frente, prever essas metas para o ano a que se refere, mais 2 exercícios lá na frente, ele também olha para o ano anterior e verifica se foi cumprido ou não aquelas metas que foram estabelecidas na LDO do ano anterior. Porque se não foi cumprido, inclusive, pode haver penalização, como congelamento aí de créditos orçamentários ou de recursos financeiros, tá? Além do anexo de metas fiscais, a LDO tem que ter um anexo de riscos fiscais. O que vai estar nesse anexo de riscos fiscais? A Lei de Responsabilidade Fiscal diz: os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas. Então, aquilo que pode, de alguma forma, impactar, né, as contas públicas, por exemplo, ações judiciais que estão em discussão. Tem uma discussão lá no Supremo que pode impactar o orçamento numa despesa de 20 bilhões de reais, por exemplo. Isso tem que estar no anexo de riscos fiscais. Se entende que isso pode impactar, né, no curto prazo o orçamento, tá? Então, tudo aquilo que o governo entender que é um risco para as contas públicas, que podem afetar as contas públicas negativamente, deve estar no anexo de riscos fiscais. E aí, com isso, nós terminamos de falar de LDO, de Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aí eu quero introduzir para você a Lei Orçamentária Anual, que é a 3ª lei orçamentária. Já falamos de PPA, que é o Plano Plurianual, já falamos de LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, agora nós vamos falar da LOA, a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é o orçamento propriamente dito, tá? Então, a Lei Orçamentária Anual é aquilo que nós chamamos normalmente só de orçamento. E aí que vai prever da forma mais exata possível as receitas, ficou faltando aqui receitas, prever as receitas da forma mais exata possível e autoriza as despesas para o exercício seguinte. Não é isso que o orçamento faz? Você já sabe disso, né? O orçamento autoriza as despesas e prevê as receitas. Isso tem que estar na Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, diferentemente do PPA e da LDO, ela tem caráter autorizativo, o que quer dizer o seguinte: agora sim, se a despesa está prevista na Lei Orçamentária Anual, pode ser gasto aquele valor, tá? E o contrário também é verdade.
nenhuma despesa não prevista na lei orçamentária anual poderá ser incorrida. Quer dizer o seguinte, se aquele valor não estiver previsto na lei orçamentária anual, não poderá ser gasto. E somente poderá ser gasto até aquele valor estabelecido. Inclusive é crime, previsto no artigo 359-D do Código Penal, você incorrer em despesa, você gastar com despesa não prevista na lei orçamentária anual. É crime, isso dá prisão para o gestor público, tá? Então a despesa tem que estar prevista no orçamento e só pode gastar até aquele limite que o orçamento prevê. Professor, e se surgiu uma necessidade de gastar mais naquele ano? Aí nós vamos ver que existem mecanismos que são chamados créditos adicionais, através do qual você altera a lei orçamentária anual. E aí, uma vez alterada, pode ser gasto aquele valor, tá? Mas se não tiver previsão, ou na lei original, ou através de créditos adicionais para aquela despesa, ela não poderá ser incorrida. E aí eu quero fazer com você, então, uma questão, quero que você acompanhe aí no seu material. E a questão diz o seguinte, nossa primeira questão diz o seguinte: os instrumentos de planejamento e execução das finanças públicas são essenciais à concepção, implantação, monitoramento e fiscalização de qualquer ação do Estado e devem estar em consonância com as necessidades da população usuária dos serviços públicos prestados pelo Estado. No caso brasileiro, temos 3 grandes instrumentos de planejamento: o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei do Orçamento Anual, LOA. Nesse sentido, pode-se afirmar que a LDO compreenderá as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, orientando a elaboração da LOA. B. A LDO define as estimativas das receitas que serão arrecadadas durante o ano e onde são definidas as despesas que o governo prevê. C. A LDO prevê recursos para cada uma das ações previstas na LOA. D. A LOA necessita da aprovação por parte do Ministério da Justiça para ter efeito. E a alternativa é: o PPA é constituído a partir da LDO e da LOA por ser um documento de longo prazo. E aí, qual que é a alternativa correta? É a alternativa A, né? A LDO compreende as metas e prioridades, lembra? MP1. Então a LDO estabelece as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente e vai orientar a elaboração da lei orçamentária anual. É a alternativa A, está perfeita, está correta, né? Outras alternativas são todas erradas. Por exemplo, a B diz que a LDO define as estimativas de receitas que serão arrecadadas durante o ano e onde são definidas as despesas que o governo prevê. Não, isso vai estar na LOA e não na LDO. As outras eu acho que nem merecem comentários. Mais uma questão, está lá a próxima questão. A lei orçamentária anual compreende o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social. É correto afirmar que a lei orçamentária anual tratará também da A. Fixação da despesa e previsão da receita. B. Fixação da receita e estimativa da despesa. C. Estimação da receita e da despesa. D. Estimação das receitas apenas. E a alternativa é fixação das despesas apenas. E aí, qual que é a alternativa correta? Veja, na LOA tem que ter tanto as receitas como as despesas, não é isso? Sim. As receitas, a LOA prevê. E as despesas, a LOA autoriza ou fixa. Fixação, autorização é a mesma coisa, tá? Então vai estar correta a alternativa A. A lei orçamentária anual trata da fixação da despesa e previsão da receita. Próxima questão. O Poder Judiciário da União necessitou acionar o mecanismo de controle de limitação de empenhos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os critérios e a forma para que isso seja feito devem estar previstos: A. No anexo de metas fiscais. B. No anexo de riscos fiscais. C. No plano plurianual. D. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Ou a alternativa é na Lei Orçamentária Anual, LOA. Veja, ele está falando de mecanismos de limitação de empenho, lembra? Né? O critério e a forma para isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que tem que ser definido na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai corresponder à alternativa D de dado. A LDO vai definir critérios e formas para limitação de empenho nos casos em que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê essa ocorrência, essa necessidade, tá certo? E, por fim, a próxima questão diz o seguinte: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, 1.
está atrelada ao Plano Plurianual, PPA, como instrumento de execução que autoriza a consecução dos programas governamentais? 2. Deverá ser proposta por iniciativa privativa do Poder Legislativo? 3. Tem dentre suas competências a de dispor sobre as alterações na legislação tributária? Ou 4. Ganha complexidade, dispondo sobre mais elementos a partir da publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000. E aí ele pergunta quais afirmações estão corretas. Vamos ver juntos? A primeira afirmação, ó. A LDO está atrelada ao Plano Plurianual como instrumento de execução que autoriza a consecução dos programas governamentais? Errado. Nem o PPA, nem a LDO autorizam nada. Quem autoriza é só a LOA. PPA e LDO têm caráter informativo de orientação somente, tá? Então a primeira afirmação está errada. Segunda afirmação, deverá ser proposta por iniciativa privativa do Poder Legislativo? Errado também, né? Quem propõe a LDO é o Poder Executivo, o Legislativo aprova. 3. Agora sim. Tem dentre suas competências a de dispor sobre alterações na legislação tributária? Tá certo, essa é uma das funções da LDO. E 4. A LDO ganha complexidade, dispondo sobre mais elementos a partir da publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Perfeito. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela ampliou aquilo que a Constituição já trazia sobre a LDO. Portanto, estão corretas as afirmações 3 e 4, que vai corresponder à alternativa A. Vamos ficando por aqui e até a próxima, meu caro.